com certeza você faz errado o contorno para o seu tipo de rosto. E nesse vídeo eu vou mostrar para você passo a passo de como descobrir o contorno ideal para o seu rosto. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Jenny Bogler e eu sou especialista em visagismo aplicado à maquiagem e às sobrancelhas. Então, se você deseja conhecer mais sobre o meu trabalho, me siga no Instagram, no TikTok, nas minhas redes sociais. E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal para ajudar a expandir o conhecimento sobre o visagismo ainda mais. Nesse vídeo a gente vai separar por elementos onde a gente pode ou não aplicar o contorno e eu vou explicar para vocês o que fazer em cada característica e como analisar essas características. Então a gente vai começar pelo contorno na testa, certo? É necessário fazer contorno na testa? Aonde exatamente nós vamos fazer o contorno? Então, para definir isso, a gente vai analisar a altura, a largura e o volume da testa, certo? Quando a gente fala de largura, a gente compara a testa com a largura total do rosto, que é medida aqui na região das têmporas, e também com a mandíbula, certo? Então, se a testa é mais larga do que a mandíbula e mais larga do que as têmporas, ou somente mais larga que a mandíbula, a gente pode trabalhar com um pouquinho de contorno na lateral da testa, certo? Outro ponto, altura da testa. Se a testa, tudo isso a gente analisa em centímetros, tá? Então, se a testa é mais alta em relação ao terço médio e em relação ao terço inferior, a gente pode também aplicar contorno no topo da testa. Mas se ela for mais curta, né, curtinha em relação aos outros terços, eu não indico fazer contorno, porque senão aí a gente pode trazer uma desproporção para esse rosto, certo? Então o que a gente pode fazer nesse caso? Trabalhar com um pouco de corretivo claro para gerar uma amplitude para a testa. E no caso de volume, quando a gente avalia o rosto de perfil, a gente analisa também se a gente tem uma testa volumosa, onde aqui se forma um degrau, né, e a raiz do cabelo fica um pouco mais para trás. Se ela é volumosa em relação a queixo, em relação ao maxilar. Se ela for volumosa, daí a gente pode trabalhar também com um pouco de contorno, mas o principal é evitar corretivo claro, porque tudo que é claro vai gerar volume, vai gerar amplitude. E a gente faz o contorno justamente porque as cores mais escuras que o nosso tom de pele geram profundidade. Agora, quanto às têmporas, nessa região aqui a gente pode contornar quando o rosto ele é largo em relação aos outros elementos. Se a gente tem um rosto fino em relação aos elementos, né, os elementos seriam olhos, nariz, distância entre os olhos, boca. Se o rosto é fino, não há necessidade de contornar aqui. E inclusive a gente pode trabalhar com um pouquinho de iluminador nessa região de têmporas para gerar uma sensação de que o rosto é um pouquinho mais largo, no caso do rosto ser fino. E quanto à maçã do rosto? Aí vários aspectos vão direcionar para o estilo do contorno aqui, né, da maçã do rosto. Mas o que a gente pode trazer, né? Se o objetivo for reduzir volume de bochecha, é legal que a gente pegue por cima da bochecha, certo? Então faça um contorno mais alto. Se a gente trabalha com ele muito baixo, ele pode evidenciar volume de bochecha. E outro ponto muito importante para o contorno da maçã do rosto é o direcionamento desse contorno. No caso de um rosto muito longo, né, e às vezes mais estreito, é legal a gente trabalhar com um contorno mais reto, que ele vai mais em direção ao nariz, que ele não é tão diagonal, né? A gente tem visto muito na internet esse tipo de contorno mais diagonal, mas ele não é indicado para rosto fino, para rosto longo, porque esse contorno mais diagonal, que aponta mais para baixo, ele pode alongar ainda mais o rosto e afinar ainda mais. Já esse contorno mais reto, não. Ele gera a sensação de recorte, o que dá a sensação de encurtar o rosto e não de afinar tanto, certo? Já no caso de um rosto largo, que por exemplo é o meu caso, é legal trabalhar com um contorno bem diagonal. Então aqui, ó, bem apontando para a boca, ou às vezes entre boca e nariz, para que gere essa sensação de afinar e alongar. Essas linhas, quanto mais vertical for, mais vai gerar essa sensação de alongar e de afinar também. Então é legal fazer ele bem diagonal, apontando bem para baixo, para gerar esse efeito de
afinar e de alongar o rosto largo. No caso do queixo, quando é legal a gente fazer contorno no queixo? Quando a gente tem o queixo muito projetado, né? Então, questão, lembra lá da testa que eu falei que seria largura, altura e volume. Para a região de queixo e mandíbula, a gente vai analisar dessa forma também. Então, questão de volume, se ele é muito projetado em relação ao maxilar, em relação à testa, a gente pode contornar um pouquinho a ponta do queixo. Agora, se ele é retraído, se é aquele queixo mais para dentro, a gente evita contornar e a gente pode iluminar, tanto com um corretivo claro ou também iluminador. E quando a gente analisa a proporção dos terços, a gente já consegue entender também sobre a altura do terço inferior, que seria o terço do queixo, né? Se aqui é muito longo, a gente pode contornar um pouquinho na base também, na base do queixo, para gerar uma percepção de reduzir essa altura toda. E se ele é curtinho, a gente pode utilizar da mesma forma o corretivo claro e o iluminador para dar mais comprimento e trazer mais proporção com os outros terços. E quanto à mandíbula, ela é muito associada a desejo de imagem, certo? Então, uma mandíbula mais quadrada, uma mandíbula maior, volumosa, ela pode transmitir mais força. E uma mandíbula mais fina, mais arredondada, ela pode trazer delicadeza. Então, você pode fazer de acordo com o seu desejo de imagem. Por exemplo, se você tem a mandíbula larga em relação à testa, né? E às vezes até tão larga quanto a região de têmpora não, né? Do zigomático, que é onde a gente avalia a largura total do rosto. Se você tem uma mandíbula larga e você quer trazer mais delicadeza, você pode suavizar, certo? Então, trazer um contorno por cima do ossinho. O contorno por baixo do ossinho, ela pode evidenciar o volume da mandíbula. E isso pode ser usado no caso de uma mandíbula fina. Se você tem a mandíbula fina e você quer volumizar, a sensação de que ela é mais quadradinha, você pode pegar por baixo do ossinho e às vezes até mesmo aplicar um iluminador nessa região para gerar a sensação de volume, de que aumentou a mandíbula. E quanto ao nariz? Nariz, ele acaba sendo um conteúdo um pouco mais extenso, porque existem vários tipos de nariz. Então, atualmente, são 16 características de nariz mais simetria que a gente analisa. Então, esse conteúdo do nariz vai ficar para um outro vídeo, mas eu vou fazer um spoiler aqui, quanto a altura e largura, certo? Quando a gente tem, vamos falar primeiro de altura. Quando a gente tem um nariz longo em relação aos outros terços. Então, o terço médio é mais longo do que os outros terços. Se a gente trabalha com um contorno muito fininho, que vem desde lá da sobrancelha até a pontinha do nariz, ele pode alongar ainda mais. Lembra que eu falei que linhas verticais alongam? Então, isso pode acabar acontecendo. Então, no caso de quem tem o nariz longo, mas quer fazer contorno, eu indico fazer mais na pontinha do nariz. E no caso de quem tem o nariz curto, já esse contorno pode auxiliar. Então, usar um contorno que vem desde a sobrancelha até a pontinha do nariz, sem fechar na parte de baixo aqui, pode ajudar a alongar o nariz e alongar o terço, que é um pouquinho menor também. E quanto à largura, a gente vai analisar conforme os outros elementos também, certo? Então, a gente fala de medida referência do rosto para entender se o nariz é mais largo ou se ele é mais fino ou se ele está proporcional. Se o nariz está mais largo em relação ao rosto, é legal trabalhar com contorninho também. Agora, se o nariz está mais fino em relação ao rosto, daí eu não indico contorno, né? Às vezes a gente pode trabalhar com algum outro tipo de contorno, mas contorno para afinar não é indicado, porque se ele já está fino, já está levemente desproporcional ao rosto. Se a gente fizer o contorno, a gente vai deixar ainda mais desproporcional. Então, nesse caso, eu não indico contorno para afinar. E um último ponto muito importante, que eu até falei um pouquinho na parte da mandíbula, é que o nosso contorno, os contornos do nosso rosto, eles devem estar de acordo com o nosso desejo de imagem. Se o nosso desejo de imagem é mais delicadeza, feminilidade, ou às vezes até mesmo romantismo, não faz sentido a gente trazer muito ângulo pro rosto, fazer algo que muito marcado, né, que traga muita força, porque o objetivo de imagem é o oposto. E se você deseja trazer mais força, né, ousadia, algo nesse sentido, trabalhar às vezes com contorno muito suave ou não usar contorno, trabalhar só com um blushzinho,
pode acabar trazendo delicadeza para o rosto e daí pode não estar de acordo com o seu desejo de imagem. Então, além de compreender o contorno ideal para o seu rosto, para suas características, é legal compreender também o seu desejo de imagem para essa ocasião. Agora comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.